Gente, a gente está aqui no pré-redenção, num papo pré-redenção, e eu queria conversar com você, ou perguntar para o João, sobre uma coisa maluca. Hoje, as pessoas estão dizendo que se você segue a Deus, você não tem problema. Então, você vai triunfar, vencer, não vai ter doença, nada. Aliás, é quase um convite para põe meu nome na lista, porque põe meu nome nessa lista porque eu não vou ter nada, né? E essa mensagem, às vezes, ela se confunde. E eu costumo dizer, em vez de ser ajuda do alto, é autoajuda. Tipo, fala isso para você que vai dar certo. E quando a pessoa começa a sofrer, ou fica doente, ou perde o emprego, ou fale, ela é convidada ao esquecimento, né? Mas eu acho que isso não é religioso, é social. Quem que vai fazer um informativo dizendo, ora, foram reprovados esse ano os irmãos fulano de tal, faliram fulano... Então, assim, é social, né? Socialmente aceitável, promover o que é mais belo e ignorar o que é esquecido. O que deu certo, né? O que deu certo, eu quero pôr como meu companheiro. Como é que você vê, a gente estava falando aqui um pouquinho do trabalho do Pimenta, do Sérgio Pimenta, sim, e o trabalho do sofrimento, porque quando você está sofrendo, você agoniza sozinho. Eu acho que é muito provável isso acontecer. E eu escutei alguns dos trabalhos mais lindos, não que eu acho que os primeiros não eram mais bonitos, mas mais intensos, mais universais, porque o que é universal é o sofrimento. A alegria, ela é muito mais passageira. Né? Você comprou um carro, você está feliz, você quer mostrar para o seu amigo, mas ele não vai dirigir o carro, ele não vai andar no carro. Agora, o sofrimento é uma coisa humana, é uma coisa que nos une. Né? E quando o Sérgio estava nos momentos mais difíceis da sua vida, enfermo, ele compôs algumas coisas, algumas pérolas, algumas coisas que eu não consigo esquecer, quase que a letra está toda de memória. Como é que você vê o sofrimento e a espiritualidade, como é que elas andam juntos? Você que ao longo dos anos já experimentou, com certeza, muitos sofrimentos, muitos sabores, né? Como é que você vê isso? Não tem como separar, porque a palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então você não tem como fugir, né? Paulo falava, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco, mas quando eu vejo, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, né? Vendo ali pertinho, o versículo do outro. Eu acho que o sofrimento aperfeiçoa. Ele muito mais, né? Tem um outro versículo que fala que existe sabedoria na casa do luto. Quando você vai no enterro, cara, você já foi em vários enterros, né? Você encontra o cara lá, pô, a gente precisa se ver mais. Aquele papo de sempre, né? Pô, a gente se vê pouco. Daqui a pouquinho você morre ou eu morro, a gente não tomou nem aquele café. Então, por isso que fala que tem sabedoria na casa do luto, né? Quando você vai no... Você vê o quanto a gente perde tempo com coisas absurdas. E o quanto a gente poderia ganhar tempo com pessoas, estando perto das pessoas, abraçando mais, né? Então, cara, eu acho que não tem como você... A nossa salvação custou uma pena de morte. A nossa salvação custou alguém morrendo, custou sofrimento, muito sofrimento. E eu vi aquele filme da Paixão, o Mel Gibson dizendo que ele foi ver o que aconteceu com Jesus. Nenhum outro homem suportaria o que Jesus suportou. E isso é bom que a gente saiba, né? Todo aquele sofrimento foi o que custou a nossa salvação. Então, para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Então, eu acho que a gente deveria ser mais lembrado, como cristãos, da luta contra as coisas desse mundo. O próprio mestre falou, no mundo vocês vão ter só aflição. Ele não falou que vocês vão ter uma vida bela, mas tem um bom ânimo. A gente devia ser conhecido pelo bom ânimo, né? E não é esse ânimo que você estava falando antes, que o cara promete que vai dar tudo certo. Não. O bom ânimo é diante daquelas coisas. Eu tenho uma senhora que trabalha comigo há 15, 20 anos. Ela já teve um câncer na garganta, tratou, ficou boa. Recentemente ela teve câncer nos 2 seios, tirou os 2 seios. Já ia colocar prótese, né? E aí o câncer foi para a coluna. E cada vez que eu converso com ela, eu falo assim, cara, a querida Dona Lourdes é aquelas pessoas das quais o mundo não é digno, né? Porque eu queria ter 1% daquela fé que ela tem em si, sabe?
Então, e ela falou uma frase para mim, cara, que mexeu muito comigo. Ela falou assim: João, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida antes de conhecer Jesus, e eu não posso dizer que eu tenha me arrependido. Me arrependi porque eu conheci Jesus, mas eu tinha que ter feito aquilo para entender o que eu estou passando hoje. Eu sou feliz com Jesus, do jeito que eu sou. Se Ele quiser me levar, vai ser melhor. Se Ele quiser me deixar, vai ser bom. Mas eu não tenho dúvida que eu estou na mão dEle. E, cara, eu fico olhando assim, eu falo: Senhor amado, qual o seu problema, né? A gente deveria olhar para aqueles que estão numa situação bem mais difícil que a nossa. Porque enquanto eu estiver me comparando com pessoas que supostamente, né, não vai pensando que o mundo do Instagram é o mundo real, tá, gente? Não é não. O mundo real é muito mais cruel, né? Nem todo mundo é lindo como você está vendo, nem todo mundo é talentoso como você está vendo, nem todo mundo tem essa aparência que mostra na internet, né? A internet é uma vitrine de um shopping muito bonito, assim. Você vai lá, tá tudo organizadinho, as roupas estão no lugar, os manequins estão tudo naquela posição maravilhosa ali com a roupa. Mas o mundo não é isso. O mundo é real, cara. O mundo é real e o sofrimento existe, né? Se você vê uma criança atingida por uma bomba no meio de uma guerra, chorando, com o pai morto do lado, você fala: cara, o sofrimento existe. Então cabe a gente essa alma mais sensível, né? Não é fácil. O Pimenta morreu muito novo, 33 anos só. E deixou um legado pra gente. Essa música aqui, gente, eu tô gripado, tá? Hoje eu tô assim, gripadaço. Então, se a voz falhar aqui por algum motivo, não reparem. Quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo, e a mão forte aparece, está sempre nos sonhos, eternos pesadelos, quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto,
Manda ir com ele pra não mais estar só. Pra não mais estar só. Eu me lembro de ouvir essa canção e chorar muitas vezes, lembrar da história do Pimenta, mas hoje eu queria que você lembrasse de um texto muito conhecido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra na morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus, na pessoa de Jesus, é o pastor que permitirá que você passe muitas vezes por lugares escuros, de medo, de susto, de incerteza, inclusive em que coisas que você amava e queria morram. O contexto do Salmo 23 é um contexto de um pastor, que é o Davi, contando a história agora de como uma ovelha sai dos vales escuros e vai para os lugares mais altos, para as melhores pastagens. E é no lugar dos vales que os predadores estão, e ali muitas ovelhas vão ficar. O pastor tem duas ferramentas, uma que lembra um bastão de beisebol, um pouco menor, na cintura, que ele atira contra a cabeça do animal, do predador, para atordoá-lo, para então ele atacar. E o cajado, que o que muita gente pensa que é para bater em alguém, não. É uma ferramenta de aproximação, de trazer a ovelha para perto. As duas coisas, né? Esses dois lados que acontecem na vida, lembram o poder e o coração de Deus com a nossa miséria, no meio de vales, de morte, de sombras e de dúvidas e de incertezas. Diferente do que as pessoas dizem, o pastor está conosco nos vales escuros, de morte, de perda, e de medo e de sombras, mas Ele está conosco para nos livrar do medo e para nos dar a certeza de que nós iremos para a casa da bondade de Deus para todo sempre, onde nós vamos habitar com Ele. Então, se estão dizendo para você que você não vai passar por perrengue, que você não vai ficar doente, que você não vai perder nada, desculpa, mentiram para você. Você tem uma outra Bíblia. A que eu leio está cheia de gente enfermo, perseguido, sofrendo. E o que é incrível, sabe, João? Na literatura antiga, não existe livro como a Bíblia. Você vai pegar na literatura antiga, só tem heróis, humanos, semideuses e deuses. É só isso. Eles não perdem, eles estão sempre num outro patamar. Mas a Bíblia apresenta pessoas fazendo coisas horríveis e sendo transformadas. Ela é um livro diferente de todos os livros da antiguidade, por mostrar pessoas sofrendo e pessoas sendo transformadas. Pessoas que viviam uma vida horrível e que Deus trabalhou na vida delas. Então, entenda que o que o João falou aqui foi tão profundo que eu procurei não repetir. É na cruz de Jesus, é no sacrifício de Jesus que há esperança para mim e para você. Não numa mentira de que Ele não sofreu e de que você não vai sofrer com Ele. Mas é na cruz que eu e você carregamos que a ressurreição vai se manifestar, que a nova vida vai se manifestar, que a esperança vai se apresentar no meio dos vales de sombra e de morte, até que você esteja nos lugares altos, na casa da bondade de Deus, que vai seguir com você por todos os dias da sua vida. Queria convidar você a acompanhar a gente no @Projeto Redenção SP, no Eli Moreira Oficial, e você deixar aí os seus comentários, contar a sua história também. O que você está passando, qual é a sua vida, o que você quer falar para a gente, tá bom? João vai dar o endereço para você também deixar o seu contato e entrar em contato com ele. Instagram, @João Alexandre Silveira, vai lá, manda sua sugestão, manda sua crítica. A gente sempre responde todo mundo na medida do possível, né? E tamo junto. Muito bem.